Fala pessoal, voltamos com as informações deste domingo de eleições. Chuva atrás de chuva, pessoal. Minas Gerais está caindo água. Coloque aqui nos comentários aí se na sua região está chovendo ou não. Me fale que eu quero saber aí a sua opinião. Pessoal, vídeo bombástico trazendo aí revelações aí para vocês do governo do Barbudinho, né? Ele que está quebrando o país e agora também trazendo informações do STF. Vocês vão ficar de queixo caído com as informações que eu estou trazendo para vocês em primeira mão. Já vou pedindo para você também se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Peço para você deixar o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Eu acho que poucas pessoas perceberam, mas o maior perigo que o Lula vai ter que enfrentar está acontecendo. A temperatura está ficando muito alta e parece que a imprensa brasileira finge que está tudo normal. Vocês sabem que o Lula é um grande amigo do Nicolás Maduro. E o narcotráfico da Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, financiou o PT e o Lula durante muito tempo. Quem diz isso é até mesmo um ex-braço direito do Nicolás Maduro, que está preso hoje nos Estados Unidos, o Carvajal, que fala que o dinheiro da ditadura da Venezuela foi usado para financiar Lula e PT. Bom, acontece que o Maduro foi e basicamente deu o maior golpe já visto na história ocidental. Um golpe tão absurdo, uma fraude tão escandalosa que até mesmo países que eram simpáticos a ele se recusam a aceitar. Gabriel Boric, por exemplo, do Chile, que é um comunista, não consegue declarar abertamente que ele foi o vencedor. E vários outros países, até mesmo países de esquerda, tá, se recusam a declarar que o Nicolás Maduro ganhou porque a fraude foi muito escancarada. Apenas algumas ditaduras, como Rússia, Coreia do Norte, China, se atrevem a reconhecer Nicolás Maduro como vencedor, até mesmo porque lá é 100% ditadura, não existe imprensa livre, para falar o contrário. Só que a pressão aqui no Brasil está muito alta, até mesmo porque não tem como mentir, a imprensa mentir sobre a Venezuela, já que nós recebemos milhões de venezuelanos nos últimos anos fugindo da ditadura venezuelana. E aí a pressão é muito forte. O Lula ensaiou uma tentativa de apoiar Maduro, de reconhecer Maduro como o presidente eleito democraticamente da Venezuela, mas viu que o custo político disso seria muito alto, já que a esmagadora maioria do Brasil reconhece Venezuela como uma ditadura e reconhece que houve um golpe nas eleições desse ano lá. Aí, a Venezuela quis entrar no BRICS. O Brasil, Lula, por causa da pressão que sofre aqui dentro da população e até mesmo da imprensa de esquerda que não consegue passar pano para a Venezuela, se recusou a aceitar. Ele quer aceitar, ele quer colocar a Venezuela para dentro, ele quer reconhecer Maduro como presidente, porque eles são grandes amigos, mas ele sabe que o custo político dele, nesse caso, poderia ser um suicídio político. Então, ele não aceitou. E o Nicolás Maduro sabe de coisas do Lula, sabe de muitas coisas. Afinal de contas, Nicolás Maduro e a ditadura da Venezuela financiou Lula durante um tempo. E aí, Lula não quis ir para o BRICS, porque ficaria feio ele ir para o BRICS e lá ele falar para impedir, ele tentar impedir a entrada da Venezuela. O que ele tentou fazer? Ele tentou não comparecer. E aí, meu amigo, olha o que saiu lá na Venezuela agora. Venezuela, muy buenos días. La red social Instagram del Ministerio Público ha compartido importante información de interés nacional e internacional. De inmediato lo vamos a colocar en pantalla. Ahí lo tenemos. Damos de inmediato, vemos y revisamos el video que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales. Bien, a propósito de este video, vamos a revisar también el comunicado que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales en esta misma publicación. Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente cumbre de los BRICS. Y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela, eludiendo su responsabilidad ante el presidente Putin, los demás mandatarios asistentes y en particular el presidente Nicolás Maduro Moros.
Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho accidente para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero. Acusando Lula de mentir que não poderia estar apto a participar do BRICS, da reunião do BRICS, porque estava fugindo. Hecho por el que debería ser investigado. Importante información que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales dejan en evidencia la mentira del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presunto accidente que había tenido para no acudir a la cumbre de los BRICS, quedando por supuesto también en deuda con el presidente Putin y también con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nosotros con esta información despedimos. Aí, primeiro vem o Ministério Público, uma alta autoridade do judiciário da Venezuela, acusando... Esse cara já fez algumas outras acusações do Lula, mas agora acusando o Lula novamente de mentir sobre o problema na cabeça, a queda na cabeça. Como se isso não fosse bastante, Maduro aparece depois e faz uma clara ameaça ao Lula. Lembrando, Lula foi o cara que vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Olha o que o Nicolás Maduro fala. Não existe força nesta terra. Não existe força nessa terra. Lo digo. Que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Que cale a voz da justiça, da liberdade, aquelas porcaria que esses ditadores tudo falam. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nadie vetará ni callará a Venezuela. Nunca ninguém conseguirá calar a Venezuela. Y el que lo intente, e quem quer que tente, se secará. Vai pagar caro. Aqui é uma mensagem pro Lula, ó. Se secará. Quem quer que tente vai pagar caro, vai se ver. Qual que é a ameaça que o Maduro tá fazendo contra o Lula? O que que o Maduro sabe dos crimes cometidos por Lula, pelo PT? Se eu não me engano, Carvajal dizia que o dinheiro era enviado e quem recebia era a Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT. A Gleisi Hoffmann recebeu o dinheiro que o narco-estado... É uma acusação do Carvajal. E aí chama atenção porque se tem alguém que sabe dos crimes do Lula, até porque ajudou a cometê-los, é Maduro. Maduro está revoltado porque o Lula está sucumbindo à pressão popular no Brasil e está tentando evitar reconhecer Maduro como o presidente eleito na Venezuela. Eu só falo uma coisa. Maduro, joga tudo no ventilador. Vai pra cima. Conta. Realmente, Lula te traiu, cara. Lula tá te traindo. É um covarde. Eu acho que o certo seria você ir lá e divulgar todos os documentos dos crimes que o Lula cometeu. Eu acho que nada mais certo que isso. Tá numa altura boa, tá bem comedido, na verdade. E até porque o Brasil precisa saber. Se o Lula te traiu, talvez seria bom a gente saber o que é que o Lula fez com você, quais foram os crimes que ele cometeu. Seria ou não seria, pessoal? Afinal de contas, se tem alguém que sabe dos crimes de alguém, é aquela pessoa que participou das ações criminosas. E aqui tá o cara que participou das ações criminosas do Lula. Venezuela tá mais ou menos assim: Lula, ou você me reconhece como presidente ou eu vou contar pro mundo tudo que você fez. E vocês sabem que eu tenho provas. O Carvajal, braço direito do Maduro, tá preso agora nos Estados Unidos, fazendo suas delações, e ele conta que a Venezuela passava dinheiro pro PT e pro Lula pela... Aqui, né, Pitoli, as coincidências, né? Por exemplo, isso acontece aí às vésperas do segundo turno, né? O inquérito em si, né, do tal desvio da cota parlamentar, foi aberto 5 dias depois da ligação do Elon Musk pro deputado Gustavo Gayer, e mais uma coincidência incrível, tudo cai no colo, de alguma forma, do ministro Alexandre de Moraes. É impressionante que ele é o onipresente, onipotente do Supremo Tribunal Federal quando o assunto envolve parlamentares de direita, né? Então, se alguém desconfia de perseguição política, não sinta-se paranoico e nem teórico da conspiração, porque, de novo, né, tudo leva a crer que existe uma tentativa muito clara por parte do STF, encabeçada pelo ministro Alexandre, de intimidar, calar os parlamentares conservadores bolsonaristas no país. O próprio Marcel Van Hatten sendo alvo, aí sim, né, uma exceção, foi o Flávio Dino,
o comunista do Supremo Tribunal Federal, quem incluiu o Marcel Van Hatten no inquérito, também mostra, né, que não vai sobrar nenhum, Pitoli, eles vão atrás de todo mundo. Felizmente, nem todos se intimidam. O próprio Marcel Van Hatten escreveu na sua coluna de hoje, da Gazeta do Povo, a pergunta: investigado eu? E ele diz o seguinte: esta investigação ilegal só deu ainda mais publicidade ao que realmente importa, escancarando os abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Federal e por parte da Polícia Federal. A gente tem que falar disso. A Polícia Federal vem agindo aí como, infelizmente, capangas, jagunços, alguns diriam, do STF. Aliás, Costa, eu tenho feito uma fala aqui na Auriverde e queria te ouvir. Muito me preocupa essa triangulação Ministério da Justiça e Segurança Pública com Lewandowski, comandando a Polícia Federal, Paulo Gonet, ex-sócio, enfim, de Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República e tudo que a gente já sabe que a gente tem ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque, entenda, eu não preciso esperar proatividade da Polícia Federal na busca destes deputados conservadores, bolsonaristas de direita. Eles podem simplesmente receber uma ligação e um cumpra-se, a exemplo do que fizeram com o Sérgio Tavares naquela chegada ao Brasil no 25 de fevereiro. O delegado da Polícia Federal, nós estávamos lá, Consta Borgo, que é comentarista e advogado, e eu, naquela recepção ao Sérgio Tavares, né, e o delegado da Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos disse: olha, fica por aí só um pouquinho, porque ainda não me passaram as perguntas que eu vou ter que lhe fazer. E de repente toca o telefone fácil a gente perceber que eram ordens vindas de Alexandre de Moraes para um questionamento sem pé nem cabeça para tentar deter um repórter português. Ou seja, não é uma Polícia Federal proativa, vira de fato, como você mesmo colocou, jagunça, uma polícia capanga. É uma ala, né, da Polícia Federal que vem agindo assim, infelizmente. Eu sei que a maioria da força da Polícia Federal é formada por gente decente. Agora, como aqueles bandidos lá do meu saudoso Rio de Janeiro que aterrorizaram a Avenida Brasil ontem, né, diriam, tá tudo dominado, né? Está tudo dominado. O aparelhamento das instituições foi total. Veja que você mencionou também o Ministério Público e a figura do PGR, do Gonet, né, que tem proximidades com o Gilmar Mendes e outros ali, proximidade histórica. O PGR teve na mão da Raquel Dodge não faz muito tempo, a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge mandou encerrar, arquivar inquéritos ilegais, né? Que postura diferente. Não adiantou muito, porque ali eles já tinham se dado conta, Pitoli, que eles estavam com o poder na mão e vão embora, né? Veja que o ministro Barroso, que é o presidente do STF, ele não esconde em várias das entrevistas que ele dá, ele só não dá na Auriverde, né, para você, mas ele não para de dar entrevistas. Ele disse algumas vezes já, o judiciário teve que virar um poder político, né? Salvou a democracia, virou um poder político. Ele se gaba disso num convescote da Uni de comunistas. Ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Mas quando eles são cobrados de forma política, por exemplo, numa decisão monocrática do Fachin, por conta do pretexto da pandemia, até hoje a polícia não pode fazer operações aéreas nas favelas cariocas. Aí você abre o Globo hoje, tá lá a esquerdalhada toda do Globo, Bernardo Melo Franco, Flávio Oliveira, todos eles culpando o governador Castro pelo caos no Rio. Eu não quero aqui defender o governador, não é esse o papel. O ponto é, eles ignoram o que fez politicamente o STF no Estado. Eles estão blindando marginais, né? E no país todo. Então, eles não querem ser cobrados politicamente quando eles viraram uma instituição política e que tem lado e que persegue o outro lado. Veja que o Barroso, esses dias, dando mais uma dessas entrevistas ou fala, agora já nem sei se foi uma fala ali dentro do Supremo, ele puxava um professor de normas jurídicas do passado, achando muita graça, com um sorriso maroto no lábio, né? Dizendo o seguinte: o professor fumava a palestra inteira. Quando acabou, alguém perguntou: o professor, o senhor falou aqui de normas jurídicas o tempo todo, né? Mas o senhor está fumando e tem uma placa aqui atrás, ó, não fume, proibido fumar. Ele falou: o senhor tem deficiência interpretativa em normas jurídicas. Veja bem, a placa está atrás de mim, eu não consigo ler pelas costas. E a outra está ali na frente no auditório. Ora, no auditório não pode fumar, mas aqui
daqui não diz nada. E ele achou graça disso, dizendo, cada um tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ô ministro Barroso, chama-se malandragem. E esse é o problema do Brasil, excesso de malandro, né? Todo mundo acha que é malandro demais para otário de menos, né? Infelizmente, talvez ainda exista otário demais que acaba votando nessa esquerda que depois, em conluio com o Supremo, faz o que faz com o país, né? Então, Pittoli, nós estamos sem império das leis, sem o direito, né? O direito foi para as cucuias. Eu fui citado em mais um caso aí, envolvendo também Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Adolfo Saxida, por conta na época da eleição da Nicarágua, que falaram, o Lula, que é amigo do Daniel Ortega, vai acabar perseguindo cristãos também no Brasil, será? Isso foi proibido à época. A turma do Zanin, advogado do PT, na ocasião, hoje ministro do Supremo, entrou na justiça e o TSE acata. Aí eu sou citado sem carta rogatória, por e-mail, veja que absurdo o negócio desse. E quem acatou isso, né, o pedido do PT, foi o ministro André Mendonça, bolsonarista, o terrivelmente evangélico. Será que ele não podia ter exigido a carta rogatória, que é o que a lei manda, para alguém que mora há 10 anos nos Estados Unidos? Então, tudo virou várzea. É a fala do meu advogado. Rodrigo, eu quero te ajudar, mas não estamos no campo do direito. E Consta, você citou o Rio de Janeiro e quero te ouvir. Cláudio Castro apela para o governo federal. Eu não quero imaginar que tenha sido ingenuidade, mas eu preciso lembrar, Cláudio Castro, que Lula sobe o alemão com o boné do CPX e Dino entra com uma escolta inadequada no Complexo da Maré. Você acha que o governo federal tem disposição, vontade, né, de tentar resolver o problema da criminalidade do Rio, Consta? Claro que não da forma que a sociedade espera, que é o confronto, né? Que a mídia vai chamar de letalidade policial. Aliás, a mídia está colocando a culpa no governador pela operação policial, não pela reação da bandidagem, que cada vez é mais ousada. Então, talvez o governo federal possa ajudar na seguinte situação, né? Quando você tem um vizinho marginal te ameaçando, você chama um comparsa dele, que tem diálogos cabulosos, para pedir para que interceda a seu favor, né? Pô, será que você não poderia falar com o humano, né? Para me deixar passar nessa, me deixar em paz? Só se for assim, né, Pittoli? Porque ninguém imagina algo diferente vindo do governo federal. É um governo, como você muito bem lembrou, que o então ministro da Justiça devia ser a figura mais odiada pelo crime no Brasil, né? Frequenta a favela dominada pelo crime organizado sem escolta policial. O próprio Lula vai num outro morro dominado por crime organizado com o boné, né, que depois teve que vir o esforço todo global, dizer, não, veja bem, quer dizer complexo, é outra coisa. Usa o boné desse complexo em uma favela que não é o Comando Vermelho quem domina e vê o que acontece. Então é óbvio que existe aí, né, uma aproximação, um diálogo cabuloso no mínimo. É a mesma coisa que acontece com os regimes nefastos. Agora a gente está vendo aí o evento do BRICS, né, que foi uma vergonha para o Brasil, e o Lula arrumou aí uma queda para não ir, né? Não ter aquela foto constrangedora apertando a mão do Putin, apesar de que isso não incomoda muito ele. Mas é a mesma coisa, né? Só se ele falava que ia interromper a guerra na Ucrânia numa mesa de bar. Até hoje está devendo essa promessa. Mas o companheiro Putin, companheiro dele, né, ignora os apelos dele, porque no fundo ele defende a bandidagem e os ditadores sanguinários. Essa que é a verdade, Pittoli. O Brasil hoje está na mão da malandragem, da bandidagem e faz parte do eixo do mal em nível mundial. É uma vergonha e não só vergonha, é perigoso. O Brasil se acelera para se tornar um narco-estado. Essa que é a verdade. E uma última questão, eleições do próximo domingo, Consta. O que representa, no teu ponto de vista, a eleição da Cristina Grêmio em Curitiba, enfrentando o Eduardo Pimentel? É de fato a eleição que ganha protagonismo nesse segundo turno, Consta? Eu acredito que sim, né, porque a Cris Grammel representa uma pessoa que vem sem partido, sem estrutura, sem máquina, sem verba contra o sistema. E olha, não é nem digamos assim, uma candidatura terrível e assustadora do outro lado.
né? Porque isso acho que pesa, esse fator a favor da Cris, porque ela está enfrentando alguém que tem o apoio do governador Ratinho, que é bem avaliado, que teoricamente, né, tem o apoio do Jair Bolsonaro e do PL ao fechar a coligação e indicar, inclusive, e ter pedido ao Paulo Eduardo Martins para ser o vice, que é um cara sério, que é um cara de direita. Então ela não está enfrentando, né, aquela coisa que você vira antagonismo direto com o PT e o antipetismo justifica apoio a qualquer um, né, a um neófito que chegou ali e você nem conhece. Não, ela está enfrentando uma chapa competitiva, né, que não assusta terrivelmente. E ela está furando a bolha. Por quê? É o fenômeno do antissistema. A Cristina Graham é percebida como uma pessoa séria, e ela é percebida como uma pessoa que não vai aceitar conchavos, esquemas, e que ela está vindo para tentar moralizar e colocar ordem na bagunça. Alguns, como o próprio Deltan, e foi muito criticado por isso, falam, mas ela não tem experiência de gestão. Meus amigos, ela pode delegar isso. O importante é ela ter a seriedade e montar essa equipe com base em meritocracia. Ela vai chamar pessoas competentes para as áreas respectivas. Isso é uma habilidade de gestão. O que ela não pode fazer é dividir em feudos partidários, ter esquema, que nem a gente vê por aí afora. Então, eu acho que é uma sinalização de que o fenômeno do antissistema está vivo e, para mim, na minha avaliação, isso é algo muito importante para o Brasil, até porque, né, o sistema está podre e carcomido. Consta, obrigado por estar ao vivo aqui conosco. Volte quantas vezes quiser nesse modelo, é sempre muito bem-vindo aqui, Consta. Eu que agradeço muitíssimo, Pitória. Até a próxima. Abraço. Valeu. Rodrigo Constantino conosco. E agora trazendo uma informação urgente, pessoal. Israel ataca o Irã e explosões são ouvidas na capital do país. Segundo informações do G1, Israel iniciou um ataque aéreo contra o Irã na madrugada deste sábado, segundo o horário local, o que corresponde à noite de sexta-feira, dia 25 no Brasil. Diversas explosões foram registradas na capital iraniana, Teherã. As forças de defesa de Israel comunicaram que estão realizando aí um ataque preciso direcionado a alvos militares. E agora vamos para outra informação. Celulares de Trump e Vance teriam sido alvos de hackers chineses, revela jornal. O cenário político nos Estados Unidos foi abalado por notícias de uma invasão hacker envolvendo nomes de destaque na política do país. Hackers chineses, segundo reportagens, teriam invadido sistemas da Verizon, focando especificamente em números de telefone usados por Donald Trump, candidato republicano à presidência, e seu companheiro de chapa, J.D. Vance. A notícia veio à tona por meio do New York Times, citando fontes próximas ao caso. A questão levanta preocupações significativas sobre a segurança das comunicações durante períodos eleitorais. As implicações de invasões desse tipo são vastas, uma vez que podem comprometer informações sensíveis e influenciar processos democráticos. A campanha de Trump foi notificada esta semana sobre os números de telefone visados e as investigações ainda estão em andamento. Daí, né, Donald Trump sendo aí perseguido, assim como a direita é aqui no Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like no vídeo, compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.